Renovando a mente com Provérbios, capítulo 15. No versículo 1 está escrito que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Preste atenção naquilo que você fala e como você fala. Se você está irado, se você está chateada com relação ao que o seu marido, em relação ao que a sua esposa fez, espere, se acalme antes de você conversar com ele e de você conversar com ela. No seu relacionamento profissional com seus colaboradores, com seus colegas de trabalho, quando você estiver no trânsito, respire e pense antes de dar uma resposta atravessada, porque a resposta calma, a resposta branda, faz com que a pessoa que está com raiva, que está chateada, que está com muita ira, consiga se acalmar. Agora, se você diz uma palavra dura, você vai provocar a ira, você vai despertar na pessoa a ira. Esse versículo primeiro, ele se divide em duas partes. Primeiro, ele fala da resposta. Então, quando alguém vai até você, já com raiva, já chateado, já inquieto por alguma coisa, essa pessoa vai vir até você falando bobagens, falando muitas vezes em um tom agressivo. E quando você percebe que a pessoa veio até você já assim, você precisa prestar atenção e entender: eu preciso dar uma resposta que corta esse mal da pessoa. Essa é a primeira parte. E a segunda parte fala sobre como eu devo falar com as pessoas. A palavra dura suscita a ira. A segunda parte nos fala a respeito de como nós vamos conversar com a pessoa. A primeira parte está falando sobre o momento em que alguém vem até nós. Já vem com a raiva, já vem com a ira, e você precisa responder. O segundo momento, ele vem anteriormente. Ele fala sobre nós irmos até alguém. Nunca vá até alguém com raiva, com inquietação, com angústia, com ansiedade, com aquele desejo de tirar satisfação, com aquela inquietação de cobrança quando algum colaborador faz alguma coisa errada, quando seu marido ou a sua esposa deixaram alguma coisa fora do lugar, quando alguma coisa em casa não ficou exatamente como você queria. Antes de você ir, de você dar uma palavra, preste atenção se a sua palavra vai ser uma palavra moderada ou se vai ser uma palavra dura. Porque a palavra dura, se você for até o seu esposo, até a sua esposa, até o seu colaborador, até o seu colega de trabalho ou colega de faculdade, já de maneira dura, você vai provocar na outra pessoa a ira. Podemos dizer que esse versículo 1, ele deveria ser lido ao contrário. Ele deveria ser lido assim: a palavra dura suscita a ira. Quando você for conversar com as pessoas, pense em como você está indo, para que, quando você for, você consiga ter um diálogo tranquilo. E daí sim, a segunda parte deveria ser: quando alguém chegar até você, já com raiva, tenha sabedoria para dar a resposta de forma branda. Versículo 2: a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Veja que o versículo 2 ele é um complemento ao versículo 1. Ele fala que aquele que é sábio, ele adorna, ou seja, ele honra, ele valoriza, ele coloca enfeites na sabedoria. Então ele vai prestar atenção sempre que ele falar, para que seja sábio sempre nas suas palavras. Agora, a boca dos tolos derrama a estultícia. A estultícia significa tolice.
Versículo 3: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê tudo o que nós fazemos. Você pode até se disfarçar dentro da igreja e parecer que é um cristão devoto, mas se ocultar assistindo o que não deve pelas madrugadas ou quando está sozinho. Pode até mentir, corromper e trapacear às escondidas e subornar policiais e autoridades para conseguir levar vantagens, mas cedo ou tarde você vai pagar as consequências daquilo que você faz, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. E os olhos dele, segundo o texto de Apocalipse, são como chamas de fogo. Ninguém escapa do juízo de Deus. O Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, está escrito assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, aquilo que você plantar, por mais que seja oculto, será cobrado de você. Cedo ou tarde, você pode conseguir se dar bem por algum tempo escondendo o seu caráter e aquilo que você faz, mas com certeza você receberá o castigo por aquilo que você faz. Verso 4: Uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Mais um versículo, juntamente com o 1 e o 2, falando que você precisa prestar muita atenção com a sua língua. Uma língua saudável é árvore de vida. O detalhe é que essa língua saudável é árvore de vida para você mesmo e para outras pessoas. Imagine aquelas pessoas que vivem falando: eu sou feio, eu sou burro, eu não consigo, eu não posso, eu sou muito pobre, eu não tenho força. Existem pessoas que vivem o tempo todo falando palavras negativas a respeito de si próprias, e elas vivem carregadas de tristeza, depressão, angústia e aflição. Pare de ser o seu próprio algoz. Use a sua língua para ser saudável. Diga: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. E se eu sou imagem e semelhança, isso está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Deus te formou a imagem e a semelhança dele. Não interessa o que as pessoas falam a teu respeito. Interessa o que a palavra de Deus fala a teu respeito. E a palavra fala que você é imagem e semelhança de Deus. Se você reflete a imagem e a semelhança de Deus, não tem como você ser feio, nem fraco, nem incapaz, nem impotente, nem nada que seja negativo, porque Deus ele é belo, ele é formoso, ele é poderoso, ele tem autoridade para vencer todo aquilo que para você é impossível e nele você pode todas as coisas. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 13: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você também pode. Pare de ser o seu próprio algoz. Use a sua língua para ser uma língua saudável. Em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 3, está escrito assim: Como pensa, assim também é. Aquilo que você pensa a seu respeito é aquilo que será. Então tenha uma língua saudável e diga: no Senhor eu posso, eu sou belo, eu sou bela, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou forte e aquilo que eu não posso, o Senhor me ajudará. Diga isso. Uma língua saudável é árvore de vida. E também tenha uma língua saudável para as outras pessoas. Seja uma pessoa que valoriza as outras pessoas, porque o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa amar a si mesmo e também amar o próximo. Agora, a perversidade nela, a perversidade na língua, quebranta o espírito. Se você usar a sua língua para ser perversa, você quebranta o teu próprio espírito, quando você se diminui, e você quebranta o espírito dos outros também, porque você fica diminuindo os outros.
Versículo 5: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. O versículo 5 fala para prestarmos atenção na correção, nos conselhos, tanto do nosso pai, como também de Deus, que é o nosso Pai Celestial. E quando ele fala de observar a correção do Pai, Pai é aquele que cuida de nós, é aquele que nos orienta, é aquele que nos alimenta. Então, por Pai, nós podemos entender também aquele que é o nosso líder, aquele que é o nosso coordenador, o nosso supervisor, o nosso governante, aquele que está à nossa frente. Se ele está te dando uma correção, aquele que é o nosso professor também, o nosso conselheiro, se ele está te falando que o caminho não está perfeito, que você pode fazer melhor, preste atenção, aceite a correção, porque quem observa a correção, aceita a repreensão, se haverá prudentemente. Versículo 6: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. O justo é aquele que ajusta os seus comportamentos com a palavra de Deus. Pense numa pessoa que está usando uma roupa justa. A roupa fica colada no corpo. Nós precisamos colar os nossos comportamentos com a palavra de Deus. Aquele que é justo é aquele que faz exatamente a palavra de Deus. Esses têm na sua casa um grande tesouro, porque tudo aquilo que eles conquistam foi conquistado com correção, honestidade, verdade, sem fazer mal e gerar prejuízo a ninguém. Agora, nos frutos do ímpio há perturbação, porque aquele que conquista riquezas, enganando os outros, fazendo a injustiça, sempre vai ficar com perturbação. Outro dia, um ex-traficante de drogas que se converteu ao Evangelho contou seu testemunho e disse: eu tinha muito dinheiro quando era traficante, mas eu nunca tive paz. Todas as noites eu não dormia porque eu pensava: a polícia pode me descobrir a qualquer momento. Hoje eu não tenho a mesma riqueza, mas eu durmo todas as noites tranquilo e em paz. Então nós vemos que nos frutos do ímpio há perturbação. 7: os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Os lábios dos sábios derramam o conhecimento, por quê? Porque os sábios guardam o seu coração. Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. O sábio, ele guarda o seu coração. Ele presta atenção no que está escrito em Provérbios, no capítulo 2, nos 5 primeiros versículos, que falam que aquele que teme ao Senhor é aquele que inclina o coração para ouvir os mandamentos, ele inclina o seu ouvido para prestar atenção nas palavras de sabedoria, ele abre a sua boca e ele clama e pede para que Deus derrame sobre ele sabedoria, e ele guarda tudo isso que ele escuta atentamente com seus ouvidos, que ele se inclina para receber no seu coração, para que ele venha fazer exatamente aquilo que ele está aprendendo com os mandamentos do Senhor. Então, ele vai ter o coração dele, os seus pensamentos, a forma como ele vê o mundo totalmente ligados aos mandamentos do Senhor. Então, quando ele abrir a boca, os lábios dos sábios, ele derramará o conhecimento que ele veio acumulando todos os dias ao longo do tempo. Agora, o coração dos tolos, o tolo não se preocupa com isso. Quando ele abrir a sua boca, o que ele tem para falar é aquilo que está cheio no seu coração, é o que ele tem no seu depósito. E o que ele tem são apenas tolices, e ele vai descarregar nas suas palavras apenas aquilo que é tolo. Portanto, quando você quer conhecer alguém, preste atenção no que ela fala. Tanto que em Provérbios, no capítulo 17,
está escrito que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Porque quando ele fecha a boca, pode parecer que ele sabe mais do que realmente sabe. Agora, quando ele abre a boca, você pode medir o que a pessoa sabe. Portanto, seja mais ouvinte do que falante. Quando você é um ouvinte atento, você consegue perceber quem são as pessoas que estão à sua volta e você pode escolher quem serão as pessoas que andarão com você e de quem você se afastará. Verso 8. Ou, versículo 7 ainda, ou de quem você vai se aproximar quando o Espírito Santo ordenar a você, para que oriente, ajude a pessoa a encontrar o caminho da sabedoria, se a pessoa assim quiser. Versículo 8: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. O versículo 8 nos fala a respeito de sacrifícios a Deus. Muitas pessoas vivem no adultério, mas colocam no altar ofertas de muito valor. Não adianta você colocar uma oferta de grande valor e você praticar o adultério, desrespeitando o seu esposo, a sua esposa, porque Deus vê tudo. Como nós lemos aqui no versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, quando no versículo 8 você chegar e oferecer o sacrifício no altar, Deus não vê apenas o valor que você está depositando ali. Ele vê claramente o adultério, a mentira, a corrupção, tudo aquilo, o mau pensamento a respeito do próximo, o julgamento em relação ao seu irmão, em relação à sua irmã. Deus, quando vê o sacrifício sendo depositado no altar, vê tudo isso. Tanto que Jesus disse: quando você chegar ao altar para ofertar e lembrar que tem alguma queixa contra o seu irmão, vai primeiro e se reconcilia com ele, e depois volta e oferece a sua oferta no altar. Por que Jesus ensinou isso? Porque Jesus sempre soube claramente que Deus está vendo a mágoa que você tem contra o próximo, e a mágoa que você tem contra o próximo desobedece o segundo mandamento: ama o teu próximo como a si mesmo. Desobedece o Pai Nosso. Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Se você não perdoa ao seu ofensor, então você não está com seu coração limpo diante de Deus e a sua oferta é abominável ao Senhor. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração daqueles que estão totalmente, completamente no caminho reto é o que alegra ao Senhor. Versículo 9: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. É um versículo que confirma o versículo 8, mas enquanto o versículo 8 fala sobre a questão da oferta, a questão do sacrifício, vamos acrescentar que o sacrifício também inclui o jejum. Não adianta você jejuar, pagar promessas, se você está com alguma questão com relação a alguém. E o 9 ele fala sobre o caminho, sobre o que você faz. Se você anda no caminho do erro, você é abominável, o seu caminho está sendo abominável ao Senhor. Ele ama o que segue a justiça. 10. Correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O versículo 10 está dizendo que quando alguém se desvia do caminho certo e você o corrige, a correção para essa pessoa é algo que a molesta. A pessoa fica inquieta, a pessoa se chateia, ela não aceita a correção, ela não quer, ela passa a considerar a correção como algo chato. E ela vai achar que aquele que está corrigindo ela é um chato. Então, e o que aborrece a repreensão morrerá. Como consequência, essa pessoa sofrerá consequência, ela morrerá. Esse versículo 10 aqui, ele é uma confirmação do versículo 1. Do versículo 1 não, do versículo 5.
que fala assim: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Então nós temos aqui o versículo 5 e o versículo 10, que são dois versículos. O 5 fala sobre aceitar a repreensão e o 10 fala que aquele que deixa o caminho vai odiar a correção e a repreensão, mas ele deve prestar atenção na repreensão. Versículo 11: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Esse versículo 11, ele está ligado com o versículo 3. Quando nós lemos o 3, ele fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Significa que os olhos do Senhor estão vendo tudo. E os olhos do Senhor, como eu falei anteriormente lá em Apocalipse, são como chamas de fogo. Então no versículo 11, ele vê até o que há no inferno e no caminho da perdição. Ele vê tudo. E se ele vê até o inferno, porque tudo isso está perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus sabe exatamente o que vai no seu coração. Por isso, não adianta você fazer aquelas orações que são mentirosas, aquelas orações de pessoas que vão até Deus e dizem: Deus, obrigado porque eu sou bom, porque eu sou cristão, porque eu sou batizado, porque eu tomo a ceia, porque eu dou oferta e porque eu faço tudo certo. Porque essas orações que não reconhecem a inveja que fica em oculto, o olhar cobiçoso que acontece e escapa algumas vezes, o desejo da morte de um inimigo quando o inimigo lhe pisou no calo, que muitas vezes vem na sua mente que você esconde, tudo isso o Senhor vê. Deus aceita mais aquele que tomou uma fechada no trânsito, ficou com raiva, falou um palavrão e diz: Deus, me perdoa porque eu me irei por causa dessa fechada de trânsito. Deus, eu olhei para uma pessoa com cobiça e eu não deveria ter olhado, mas eu cobicei. Sim, Senhor, eu cobicei. Senhor, aquele meu inimigo me fez o mal e eu desejei que ele pagasse e sofresse uma consequência, que ele perdesse emprego, que os filhos dele morressem, que acontecesse alguma coisa terrível, mas eu reconheço que isso é o ímpeto do pecado que mora em mim e eu confesso e peço que o Senhor me limpe e me faça vencer esse mal. Deus se agrada daquele que faz a oração que Davi fez no Salmo 51. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então Davi, no Salmo 51, ele fala que ele é pecador. Ele confessa que ele precisa do Senhor. Ele revela, declara o pecado a Deus, reconhecendo que ele precisa do Senhor. Então, o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus sabe exatamente tudo o que se passa no seu coração. E muitas vezes nós não percebemos o que está no nosso coração. Então precisamos muitas vezes dizer: Deus, que o Senhor abra os meus olhos e abra os meus ouvidos para que eu preste atenção naquilo que eu vejo e naquilo que eu tenho falado, para que eu consiga medir o que vai no meu coração, para que eu possa ser cada dia mais reto e justo e ajustar a minha vida cada vez mais ao teu reino e à tua palavra. Verso 12: não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então, o escarnecedor são os zombadores, aqueles que zombam da vida. Ele nunca vai amar aquele que o corrige, e ele nunca vai se juntar com aqueles que são sábios. O versículo 12, mais uma vez, está aqui junto com o versículo 5. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá.
Está também com o versículo 10, que correção molesta há para o que deixa a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. E o 12 vai na mesma linha. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando uma pessoa está alegre, ela fica com seu rosto sorridente. O que o versículo 13 está recomendando é que você deve fazer tudo que estiver ao seu alcance para que a sua vida seja alegre, para que o seu coração esteja alegre, para que a sua expressão no rosto seja uma expressão alegre. Você é completamente responsável se você vai ter alegria ou se você vai carregar tristeza. Muitas pessoas entregam a sua vida e a sua alegria para que outras pessoas dominem e controlem. São pessoas que entregam as suas vontades, os seus projetos, sempre na dependência de alguém. Você é responsável por acordar e fazer a sua oração e a leitura da palavra para que você tenha o seu momento com Deus, para que você receba o Espírito Santo, para que você receba as respostas de Deus, para que você realize os seus projetos, para que você construa os seus planos, para que você seja feliz. Você é responsável pela sua vida. Não entregue a sua vida e o seu coração para outra pessoa. Eu vou ficar feliz se a outra pessoa fizer isso para mim, se a outra pessoa for junto comigo, se a outra pessoa estiver comigo. Você precisa ser uma pessoa completa. Se você for uma pessoa pela metade e você depois quiser encontrar um relacionamento, você vai encontrar uma outra pessoa pela metade. Se você for na matemática e puser 0,5 vezes 0,5 e 0,5 significa meio, o resultado vai ser 0,25. 0,25 é 1/4 de 1. Ou seja, duas pessoas que são meio dão 1/4. Então, seu relacionamento futuro vai ser 1/4 de 1 inteiro. Portanto, você precisa se preocupar com você. Você precisa buscar a sua alegria. Coloque os seus projetos nas mãos do Senhor. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Se você passar por dores no seu coração, você vai viver com o espírito abatido. E tem muitas pessoas que têm vivido com o coração e com o espírito abatido porque não estão criando projetos nas mãos do Senhor e não estão prestando atenção na sua autorresponsabilidade. Versículo 14: o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de tolices. Então, o coração sábio é aquele que, como nós já falamos, vai andar de acordo com Provérbios, capítulo 2, dos versículos 1 a 5. O coração sábio vai se preocupar em escutar a sabedoria, vai se preocupar em pedir ao Senhor e clamar, buscando a sabedoria como quem busca tesouros escondidos e prata escolhida. Então ele receberá um coração sábio, ele vai buscar o conhecimento. Agora, os tolos, por não buscarem o conhecimento, estão com o coração cheio de tolices e vão se alimentar de tolices. Verso 15: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Esse versículo 15 tem relação com o versículo 13. Veja, nós acabamos de dizer no versículo 13 que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Pois o 15 fala do lado oposto, fala a respeito do aflito. Todos os dias do aflito são maus, porque o aflito ele não cuida da sua vida, ele não tem domínio e inteligência emocional para dizer: eu sou responsável por desviar a rota da minha vida desse caminho mau. E eu sou autorresponsável em começar a tomar providências para que eu me torne uma pessoa alegre. Agora, o de coração alegre, ele tem um banquete contínuo, ou seja, ele está o tempo todo vivendo em festa, porque ele se alimenta. Banquete fala a respeito de refeição. Farta é aquele que se farta da palavra de Deus e constantemente tem
palavras que alegram o seu coração. 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Esse versículo 16, ele se alinha com esse versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Então nós falamos nesse versículo que o justo fica tranquilo porque ele junta riquezas com honestidade. E o 16 vai na mesma linha. Melhor é o pouco com o temor do Senhor, ou seja, na direção de Deus, do que um grande tesouro onde há inquietação, do que aquele ex-traficante que, quando tinha muito dinheiro, não tinha paz e ficava o tempo todo inquieto. Versículo 17: melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Esse versículo nos fala a respeito das nossas relações familiares e das nossas relações sociais. Não adianta você colocar farta mesa e farta comida se as pessoas dentro da casa, dentro da empresa, dentro de que estão sentadas em uma mesa não se entendem. O relacionamento tranquilo e harmonioso vale muito. O Senhor fala no Salmo 133:1: ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. O coração inquieto quando você se assenta com alguém de quem você tem ira, mágoa, ódio, rancor, ressentimento ou qualquer sentimento que traz divisão ou separação, precisa ser curado, precisa ser restaurado para que você possa comer em paz com essa pessoa. Versículo 18, mais uma vez, antes de ir para o 18. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aos que me têm ofendido. Versículo 18. Homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O iracundo é aquele que vive cheio de ira. Tenha domínio próprio, não viva cheio de ira, porque a pessoa que está carregada de ira, ela só consegue levantar contendas. Agora, o longânimo é uma palavra que é formada de duas palavras, é longo ânimo. Então, aquele que tem longo ânimo, ele acalma uma luta. O longânimo é o mesmo que aquele que tem paciência, ele tem um longo ânimo. Ele não se inquieta tão facilmente. O ânimo dele é resistente. Ele apazigua a luta. Versículo 19. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, mas a vereda dos retos está bem igualada. Então, quando nós vemos uma parede, uma sebe cheia de espinhos, assim é o caminho do preguiçoso. É um caminho difícil, é um caminho irregular, porque ele não faz o que precisa ser feito. Mas o caminho dos retos, o caminho dos retos está, a vereda dos retos está bem igualada, porque os retos são aqueles que são diligentes, fazem o que precisa ser feito todos os dias. Versículo 20. E nesse versículo 19, falando a respeito de preguiça, nós já podemos dizer que a vida do preguiçoso é muito dificultosa. É aquele que tem preguiça de cuidar da sua atividade física, cuidar da preparação das suas refeições, cuidar de acordar cedo para ler e meditar na palavra, cuidar de organizar a sua agenda para fazer o atendimento dos seus clientes no tempo certo, cuidar de guardar na sua agenda o tempo de falar com o seu esposo, com a sua esposa e de se relacionar com os seus filhos. Então, aquele que é preguiçoso, ele pensa que ele não tem que ser organizado. Organize um tempo de tal maneira que você consiga dedicá-lo a atender todas as pessoas importantes na sua vida e também os seus clientes e também a Deus, primeiramente a Deus. Verso 20. O filho sábio alegrará a seu pai. Antes de ir para o 20, cuide também da sua saúde, das suas refeições. Corte o açúcar. Preste atenção, não tenha preguiça em buscar informações sobre aquilo que você coloca na sua boca, porque nós somos o que comemos. Você pode ser uma pessoa que daqui a 10 anos vai ter muita saúde se você for alguém que presta atenção
naquilo que você faz com o seu corpo. Nós dependemos do nosso corpo. Quantas pessoas ficam idosas e depois elas ficam com esquecimentos e com problemas na coluna, nas articulações, com diabetes, porque não tiveram o trabalho de se preocupar com isso quando eram mais jovens. Preocupe-se com isso, porque vai valer a pena. Vai valer a pena e vai te trazer qualidade de vida, vai te trazer riqueza, porque você vai ter menos gastos no futuro com operações, cirurgias, planos de saúde. Tudo isso, se você for diligente hoje, pensando numa visão de futuro. 20. O filho sábio alegrará seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Mais um versículo falando sobre aquele que é sábio vai trazer alegrias para o seu pai. Mais do que para o seu pai, aquele que é sábio vai trazer alegria para si próprio. E agora, o insensato, ele ignora o conselho da mãe, ele despreza a repreensão. É mais um versículo que confirma isso. 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Estultícia é o mesmo que tolice, então fazer coisas tolas é alegria para quem carece, para quem não tem entendimento. Mas o homem sábio, ele anda retamente. Quando você é sábio, você faz as coisas corretas naturalmente. Por isso, a Bíblia fala sobre buscar a sabedoria, para que o caminho da sabedoria seja algo fácil, algo natural, que as decisões inteligentes sejam algo fácil de se tomar. 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O versículo 22 fala sobre o conselho. Sempre que você tiver que fazer um projeto, tome conselhos com pessoas que já conseguiram os resultados que você espera. Preste atenção nos mais velhos, naqueles que estão no negócio há mais tempo. Eles terão respostas e encontrarão para você uma solução melhor no seu caminho, porque eles já fizeram o caminho antes de você. 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, mais um versículo sobre a palavra. O homem fica feliz com a resposta da sua boca e a palavra no seu tempo é muito boa. 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Soberbos são aqueles que se colocam como superiores em relação ao próximo. Não faça isso, porque o Senhor arranca aquele que é soberbo. Vamos ler amanhã em Provérbios 16, no versículo 18, que a soberba precede a ruína e o espírito e a altivez, ou o espírito altivo, precede a queda. Então o Senhor arrancará a casa dos soberbos. Deus abomina o soberbo, porque o soberbo, ele despreza o segundo mandamento, que diz: ama o teu próximo como a si mesmo. Você precisa respeitar o próximo, não se colocar como superior a ele. Quem se coloca como superior ao próximo desrespeita o próximo que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se você desrespeita o próximo, você está desrespeitando a criação de Deus e receberá o julgamento do Senhor. Mas o Senhor firmará a herança da viúva. Viúva fala a respeito de pessoas que são fracas. A viúva é aquela que perdeu o seu esposo, que perdeu o seu sustento, que recebeu uma herança, e o Senhor está dizendo que o Senhor vai proteger aqueles que são fracos. Se você toca naquilo que é dos órfãos, das viúvas e dos pobres, você pode lograr uma vantagem temporária, mas haverá juízo divino em um tempo certo que virá de maneira repentina quando você que faz esse tipo de mal menos esperar. 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Quantos versículos aqui nesse provérbio, no capítulo 15, falando a respeito daquilo que nós falamos, falando sobre a nossa língua. Por que tantos versículos falando sobre a nossa língua? Porque a nossa boca fala aquilo de que está cheio o nosso coração.
Então, abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. Veja que esse versículo 26, ele fala na primeira parte sobre os pensamentos. Preste atenção nos seus pensamentos. Quando vierem pensamentos maus, você precisa tirá-los imediatamente da sua cabeça. Uma forma de você atacar os maus pensamentos é você dizer em voz alta: cancela, cancela, cancela. Essa é uma técnica que as pessoas da PNL usam. Elas ensinam que sempre que alguma coisa ruim vier no seu pensamento, você tem que dizer cancela 3 vezes, porque quando você fala cancela, o seu cérebro escuta o que você disse e o cérebro tende a responder, a eliminar aquele mau pensamento. Você pode usar outra palavra, você pode dizer eu não aceito isso. Você pode dizer 3 vezes: eu não aceito isso, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse pensamento. Mas tome uma reação. Não deixe o pensamento mal criar ninho e prosperar. Combata o mau pensamento logo que ele vier. Não deixe ele formar um ninho na sua cabeça. Mas as palavras dos limpos são aprazíveis. As palavras dos limpos são aprazíveis porque os limpos cuidam dos pensamentos. Eles não deixam o mau pensamento criar ninho para depois influenciar no que elas vão dizer. Versículo 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Quem vive com cobiça de querer alguma coisa está suscetível de ser subornado. Então, aquele que se entrega à cobiça, ele perturba a sua casa. Primeiro, porque quem está com cobiça nunca está satisfeito com o que tem. Então ele chega dentro da sua casa sempre insatisfeito e ele age com as pessoas com insatisfação. Como nós lemos aqui no versículo 13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando a pessoa está com o coração tranquilo, o coração em paz, essa pessoa consegue dar bons resultados à sua volta. Agora, o cobiçoso, ele não está com o coração em paz. Ele fica carregado, então ele perturba a sua casa pela sua insatisfação. Agora, o que aborrece as dádivas viverá. Aquele que aborrece ganhar presentes para ficar feliz viverá, porque ele não ficará sujeito a subornos. Ele tem o espírito dele firme e confiante de que ele trabalha, ele luta pelos seus projetos, ele é autorresponsável pela sua alegria e ele não vai receber presente de alguém para se corromper. Então, o que aborrece as dádivas viverá. 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Mais um versículo falando que o justo presta atenção no que vai falar. O justo presta atenção no que vai no seu coração. 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Mais um versículo que confirma aquele versículo que nós lemos sobre os sacrifícios, né? Nós lemos aqui que o Senhor, ele não aceita o sacrifício. Aqui o versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, o versículo 8, ele tem relação com o versículo 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. 30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Então, a luz dos olhos alegra o coração. O que os teus olhos têm visto? Tem pessoas que, quando estão olhando para a vida, elas já olham para a vida com um olhar de trevas. Tudo para essas pessoas é cinza. Então essas pessoas ficam carregadas de peso e de tristeza. O versículo 30 está dizendo: a luz dos olhos alegra o coração. Quando a pessoa tem aquele olhar de vamos ver o lado bom das coisas, vamos ver o lado positivo das coisas. Mesmo no meio de um câncer, no meio de uma doença, a pessoa fala: eu ainda tenho fôlego de vida e se eu tenho esse dia, eu vou viver esse dia
como o melhor dia da minha vida, como se fosse o último dia da minha vida, falando e cantando e salmodiando e honrando ao Senhor. Então essa pessoa, ela tem luz nos seus olhos e mesmo que ela esteja numa situação de abatimento, ela vai alegrar o coração. E a boa fama engorda os ossos. Ou seja, cuide da sua fama, porque a sua fama vai trazer bons resultados para você, boas amizades. 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. Mais um versículo que fala que quem aceita a repreensão vai ser amigo dos sábios e vai receber bons resultados. Versículo 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Mais um versículo falando sobre repreensão, sobre aceitar a repreensão, e o capítulo termina dizendo que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. O temor ao Senhor significa a reverência, o respeito, considerar Deus acima de tudo e os seus mandamentos em primeiro lugar. Se você tiver o temor do Senhor, você vai receber a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. O capítulo termina dizendo: não seja soberbo, respeite o seu próximo, receba a humildade na sua vida como algo bom e valioso, que você será bem-sucedido.